imediatamente daria um jeito de resgatar aqueles homens. Deus quer sempre nos perdoar. Ele nunca quer nos condenar. Não é vontade dele. Caso não tivesse a expiação, a ira de Deus viria sobre o povo de Israel. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Bota aí, por favor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A igreja vai ler no 3. 1, 2, 3. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, da onde vem a ira? Vem dos céus. É do céu que vem a ira. Colossenses 3:6. Colossenses 3:6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 1, 2, 3. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se tem uma coisa que aborrece a Deus, é a desobediência. E o que tem de crente desobediente? Misericórdia. Crente desobediente. E a Bíblia diz que a desobediência é como o pecado da feitiçaria. Um crente desobediente é como um feiticeiro. Que coisa séria, verdade. Ele é cheio de vontade. Ele só quer fazer a vontade dele. Deus está querendo levar para um lado, ele quer para o outro. Deixa de ser desobediente e entra no centro da vontade de Deus e deixa Deus conduzir a sua vida, porque lá na frente você cantará o hino da vitória. Aleluia. O que mais aborrecia a Deus com os filhos de Israel era a desobediência. E tem um bocado de crente hoje cheio dessa desobediência. Segunda Tessalonicenses 2:16. 2 Tessalonicenses 2:16. E é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. No 3 a igreja, 1, 2, 3. E é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Uma eterna consolação e boa esperança. E quem nos deu? O nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. O próprio Deus, sim. Conforme está escrito em João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. O próprio Deus que tomou a forma humana para conhecer a nossa necessidade. Se tem alguém que te compreende muito, é Deus. Se tem alguém que te conhece muito, é Deus. Eu costumo dizer, ninguém conhece tanto a pessoa como Deus e a própria pessoa. Ninguém, tá? Na verdade, todo ser humano é uma caixinha de segredo. Por isso que às vezes nós sofremos decepções com as pessoas. Por quê? Porque todo ser humano é uma caixinha de segredo. Não tem jeito. Não tem jeito. Ok? Prosseguindo. Por conseguinte, o propósito do dia da expiação era prover um sacrifício de amplitude ilimitada. Era o propósito, prover um sacrifício de amplitude ilimitada por todos os pecados que porventura não tivessem sido expiados pelos sacrifícios oferecidos no discurso do ano que findava. Dessa maneira, o povo seria purificado dos seus pecados do ano precedente, afastaria a ira de Deus contra ele e manteria a sua comunhão com Deus. A expiação afastaria a ira de Deus e manteria a comunhão do homem para com Deus. Por favor, Hebreus 9:7. Hebreus 9:7. Hebreus, tá? Isso. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. No 3 a igreja vai ler, 1, 2, 3.
Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote entrava. Tinha muitos sacerdotes, mas sumo era um só. O que é um sumo sacerdote, Júnior? O que é um sumo sacerdote? Hã? Não lembra? Irmão Giovanni, o que é um sumo sacerdote? Eu não sei explicar direito, mas é uma pessoa pura, e só ele tem o poder e a liberdade de habitar naquele local. O que é um sumo sacerdote, irmão Maia? Um sumo sacerdote. Não lembra? O sumo sacerdote era o tipo do chefe, era o principal. Havia vários sacerdotes, mas sumo um só. É a mesma coisa, na igreja pode ter vários pastores, mas o presidente é um só. Quando um sumo sacerdote morria, tinha que se colocar um outro sumo sacerdote. Vou dar um exemplo clássico aqui que vocês conhecem, o Papa. Quantos papas existem no mundo? Um só. Quando ele morre, tem que eleger um outro. Recentemente houve uma mudança de Papa, por acaso sem a morte, mas porque um resolveu sair e aí o outro entrou. Não pode ter dois papas. Então somente o sumo sacerdote, ele tinha essa autorização de entrar no Santo dos Santos. Mas antes dele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que oferecer um sacrifício em favor dele. Não era fácil. Por quê? Ele oferecia um sacrifício em favor dele, para Deus aplacar a ira contra ele. Depois ele ia entrar no Santo dos Santos, mas ele não sabia se o sacrifício que ele fez foi aceito ou não. Ele entrava no Santo dos Santos amarrado pela cintura. Por quê? Caso ele morresse lá dentro, se o Senhor não aceitasse o sacrifício, ele seria fulminado. Ao ser fulminado, ia cair morto lá dentro. E ninguém podia entrar para tirar o sumo sacerdote. Então eles puxariam o sumo sacerdote pela corda e elegeriam um novo sumo sacerdote entre os sacerdotes para entrar para oferecer o sacrifício. Então acho que ele entrava assim: olha, Senhor, poupa minha vida, Senhor, eu preciso viver. Ele entrava na veste dele, na estola sacerdotal, é o nome da veste do sacerdote, tinham as campainhas. E à medida que ele se locomovia, as campainhas batiam. O Santo dos Santos era mais ou menos isso. Havia aqui uma cortina enorme, aqui era o Santo dos Santos. Aí era o santuário, lá fora era o pátio, e aqui estava cheio de pessoas, esperando o resultado do sacrifício, para saber se o homem estava vivo ou morto. Se o homem morresse, é porque Deus não aceitou o sacrifício. Tinha que eleger um novo sumo sacerdote. Mas à medida que ele ficava andando para oferecer o sacrifício, a campainha batia. Aí eles entendiam: ah não, ele está vivo ainda. Que bom. De repente fazia silêncio, não havia barulho nenhum. Será que ele morreu? Ou Deus está falando com ele? Eu imagino o apuro que eles ficaram com Zacarias. Quando Zacarias entrou e ficou um tempo falando com Deus, e quando sai, o cara sai mudo. O que houve, Zacarias?